senhores, o vídeo de hoje é uma resenha do livro Red Hill. Esse livro aqui foi escrito pela Jamie McGuire. Não sei falar sobre o nome dela, tentei aqui umas 20 vezes, não deu certo, mas enfim, pela Jamie. Pra quem não conhece essa autora, ela escreveu lá os livros lá do Belo Desastre. Foi ela que escreveu Belo Desastre, ela também tem outros livros. Mas Belo Desastre, né, que é uma saga, se tornou muito famosa e muito popular. Então ela é bem conhecida por essa série. Eu ainda não li, sempre quis muito ler, porque sempre foi muito bem criticada. E eu li ele na maratona, foi o primeiro livro que eu terminei na maratona de 7 livreiros, que ocorreu esses dias. Eu li ele na maratona e, gente do céu, esse livro aqui é muito bom. Esse livro aqui ele vai ter como assunto principal o apocalipse zumbi, digamos assim, em que acontece uma pandemia que é basicamente o vírus do zumbi, mas eu achei bem interessante porque a autora, ela não fala tipo assim, é zumbi, entendeu? Tipo, cada personagem vai ali colocando o seu próprio termo para as pessoas que são zumbis, digamos assim. Então, ela não coloca o termo zumbi, então cada personagem dá o seu nome, tanto que aí no livro surgem as palavras infectados, mordedores e, por último, tortos. Então a história é sobre a Scarlett, e a Scarlett, ela separou recentemente do marido. Ela tem 2 filhas, uma de 7 anos e outra de 13, que é a Diana e a Hayley. E ela trabalha no hospital, e um dia ela vai trabalhar no hospital normalmente, leva suas filhas para a escola, e já tinha combinado do pai pegar as filhas na escola, porque elas iam passar o final de semana com ele. E aí a Scarlett, ela vai para o hospital, e lá tá uma loucura, cheio de gente, com pacientes com sintomas meio estranhos. E já faz algum tempo que está rolando aí uma notícia nos noticiários, nos jornais, de que um vírus está solto, causando muitas mortes. A Scarlett fica um pouco assustada com tudo isso, mas ela tem que focar no trabalho dela, já que o hospital tá lotado de gente. Porém, um pouco antes dela sair, ela começa a perceber que as coisas ficam um pouco estranhas, que tem gente correndo pra todo lado, tem muito paciente lá com os mesmos sintomas. E quando ela decide finalmente sair do hospital correndo, ela se depara com uma cena horrorosa, devastadora, com gente correndo pra todo lado, acidentes de carro, e aí é então que ela vê uma pessoa que sai correndo e morde outra pessoa, comendo a carne dela. A Scarlett, vendo tudo isso, tenta sair dali de algum jeito e acaba entrando em um carro e saindo daquele lugar, e ela só pensa nas filhas dela. E ela lembra que já deu o horário das filhas dela saírem da escola e provavelmente já estão com o pai. E ela fica desesperada porque ela fica pensando na segurança das filhas e que naquele momento ela só quer as filhas do lado dela. A Scarlett, no meio dessa toda confusão, decide ir para o rancho Red Hill. É um rancho de um doutor que ela trabalhava junto no hospital. E ela limpava esse rancho algumas vezes na semana, conforme o doutor pedia pra ela. Então ela sabia o caminho pra ir lá e tinha autorização pra entrar. E ela pensa que ela tem que chegar nesse rancho porque ele é distante da civilização, assim, ele é distante da cidade. Então é um lugar seguro pra esse tipo de situação. E ela pensa que ela tem que primeiro achar as filhas dela pra levar nesse rancho. Em meio a tudo isso, a gente vê outras 2 narrativas além da Scarlett, que é a narrativa do Nathan e também da Miranda. O Nathan, ele é um pai casado com uma filhinha pequena também. E ele também se vê aí preso nessa loucura toda, tentando sair da cidade e salvar sua filhinha pequena. E, gente, a coisa que eu achei muito idiota, não da parte da autora, mas, tipo, pessoas totalmente idiotas, é que a mulher dele larga exatamente no dia desse apocalipse todo. Aí fica tipo, nossa, não teve dia melhor pra você largar ele, né? Mas enfim. E aí o Nathan fica totalmente desesperado pra tentar salvar sua filhinha, que ele ama muito, e também se salvar, né? E aí também aparece a narrativa da Miranda. E a Miranda, ela está com o seu namorado e a sua irmã e o namorado dela também no carro, quando tudo começa a virar uma loucura. E elas já estavam indo para o rancho do pai. E aí a preocupação delas é em chegar nesse rancho com toda essa loucura que está nas ruas e nas rodovias. O interessante, gente, desse livro aqui é que você pensa, tá, a autora ela vai colocando essas narrativas e aí é bem interessante, conforme tudo aquilo vai passando, logo nos primeiros capítulos mesmo você vai vendo que essas 3 pessoas elas estão interligadas, elas estão ali ligadas de algum jeito, o que é muito legal.
Também o que eu achei bem interessante é que a narrativa da Scarlett, ela é um pouco adiantada das outras narrativas. Então às vezes acontece, por exemplo, teve uma cena exatamente assim, em que a Scarlett passou na frente de uma igreja. E essa igreja sendo atacada por esses zumbis. E daí, na narrativa do Nathan, o Nathan estava dentro dessa igreja. Também na narrativa da Miranda, eles estavam passando por essa igreja no momento em que ela não estava mais sendo atacada. Então é bem interessante isso, como a autora ela coloca os fatos nas 3 narrativas e como ela liga aqueles fatos nas 3 pessoas. E outra coisa que eu gostei muito, principalmente da escrita da autora, foi que ela é sem rodeio, gente, não é aquela narrativa cansativa que fica detalhando, que fica criando história ali sem sentido nenhum. Ela é bem direta ao ponto. E o livro em si, ele tem um período de ano, mais ou menos de 1 ano, de 1 ano e meio. Então, assim, o período é bem grande. E ele não é um livro tão grande, ele tem acho que 350 páginas, mais ou menos. Então, assim, ele é um livro que ele vai bem direto ao ponto, mesmo nesses 1 ano aí que vai passando ao decorrer do livro. Então, ele é bem interessante justamente por isso, porque a narrativa não é cansativa, não é muito extensa. Muito pelo contrário, você sente todo o desespero da Scarlett, do Nathan, da Miranda, em tentar salvar si mesmo e quem eles amam. E você sente muito isso. E também como tudo vai acontecendo, é muito legal. Esse livro aqui me prendeu do início ao fim, eu não consegui largar. Eu li ele quase em 1 dia, gente, juro pra vocês. Tipo, 1 dia eu consegui ler 300 páginas dele, eu fiquei muito surpresa. Fazia muito tempo que eu não lia tanto e não pegava assim um livro e não conseguia largar dele. Mas esse livro aqui, ele tem uma narrativa que você não consegue largar. Você fica ali entretida na história pra saber o que vai acontecer. Então é muito legal esse livro. Então aí, eu recomendo muito esse livro aqui pra vocês. Se tornou um dos meus livros favoritos. Principalmente porque o livro, ele não foca muito nos zumbis, sabe? Ele não é uma coisa científica. Ele foca bastante na reação das pessoas a tudo aquilo e como tudo aquilo muda as pessoas, muda a vida delas de uma forma boa ou ruim, mas que sempre tudo dá certo no final. Então eu gostei bastante disso, porque não é uma coisa muito científica, não é uma coisa assim muito tipo de nerd, é uma coisa mais ligada ao impacto daquilo na vida das pessoas e tudo isso. Como as pessoas reagem a isso, como as pessoas elas se tornam diferentes depois e tudo isso, todas essas coisas bem interessantes. Achei muito, muito, muito legal e como eu disse, eu fiquei ali roendo as minhas unhas pra saber o que ia acontecer a seguir. Bem, essa foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam esse livro aqui. Se você já leu, comente a sua opinião aqui, porque eu quero saber a sua opinião e até o próximo vídeo.